Então, muito bem, vamos começar. Esfrega a mão aí agora que o negócio vai ficar chapado, vai ficar estreito. Muito bem, vamos começar a falar do sentimento de inferioridade, né? Então, primeiro a gente faz o quê? A gente faz a conceitualização das coisas, né? Então, deixa eu dar aqui essa Paulo César. Ok, vamos contextualizar as coisas, tá? O que é, né, como vive, ou o que pensa, o que sente, o que fala uma pessoa com esse sentimento de inferioridade, né? É simplesmente a pessoa se colocar num patamar de comparação com as outras pessoas abaixo. Ou seja, eu estou, né, numa roda de amigos, tá, eu me coloco numa posição de inferioridade. Então, olha só, a pessoa, né, conceituando o sentimento de inferioridade é simplesmente quando você está num ambiente, seja de trabalho, seja de amigos, onde você se compara com os demais, se colocando numa posição de inferioridade. E eu vou falar para vocês, parece que é incomum, mas não é incomum esse tipo de sentimento. É muito comum. Tanto é comum que essa fobia social, o sentimento de inferioridade, ele está numa das fobias sociais que mais crescem junto com burnout, junto com depressão. Ou seja, é quando tu, no meio da galera, você se sente inferior, pequeno. E vamos lá, vamos focar. Se a gente foca em resultado, quando você, perante um grupo, e aí que eu estou falando, pode ser sim que o grupo exerça alguma influência com você, mas pode ser que seja internamente. Você se coloca numa posição de incapacidade, você se coloca numa posição em que eu estou abaixo. Então, assim, vamos lá, né? O que fala essas pessoas, o que pensam essas pessoas? Então, assim, isso, e voltando, né, que eu desconectei, voltando, o quão isso pode ser, pode denegrir, pode arranhar os seus resultados. Se você está tirando de si, né, talvez a capacidade, talvez você se sente menor, isso, olha na tua família, olha nos teus parentes, nos teus amigos, na tua empresa, quando você se sente, né, inferior, muito provável a gente vai descorrer aqui nesse sentimento o que sente, o que pensa, o que fala, enfim, e vocês vão notar da onde que vem isso, né? Muitas coisas para vocês não estão no consciente. Pode ser, aí o meu intuito é justamente trazer memórias para a consciência, para que você comece a tratar e lidar isso, e para eliminar o sentimento de inferioridade que nós temos, para que seus resultados sejam muito mais significativos em todas as áreas da sua vida. Porque esses sentimentos que eu vou tratar aqui, eles limitam verdadeiramente os nossos resultados. Então vamos lá. E aí eu quero que você já comece a pensar, tá? O que falam essas pessoas que têm esse sentimento? Tá? Vamos lá. Olha só. Sentimento de inferioridade, eu sou sempre inferior aos outros. Todos são mais capacitados que eu. Ou seja, tem mais talentos, tem mais inteligência, se destacam mais do que eu. Todos são mais bonitos do que eu. São exemplos, tá? Existem. E aí eu quero que você pense consigo diariamente o que você vem pensando. Para que fique em alerta. O que eu estou pensando agora, né? Todos têm mais coisas do que eu. Eu estou falando de propriedade. Eu tenho aquele lá, tem carro. Esse aqui tem a casa. Esse aqui tem o curso. Esse aqui tem isso. Esse aqui tem o óculos. Esse aqui é careca. Esse aqui... Entende? Ou seja, os outros têm mais. Os outros são mais bonitos. Os outros são mais capacitados. Ou seja, sempre numa posição, você se colocando, um sentimento, né, você se colocando através desse sentimento, numa posição inferior.
Muito bem. Agora, o que pensa? E vê se você está se identificando. Eu dei só 3 exemplos. Gente, é tudo que você fala, que pode ser até por brincadeira, mas isso está verdadeiramente dentro de você. Então assim, olha só, cuidado com o que você fala, ou perceba-se daquilo que você está falando. Vamos lá, o que pensa? Né? Aí você pode ter 2 direções desses pensamentos, tá bom? Colocando a palavra sou, então, por exemplo, eu não sou suficiente. Eu não sou suficiente para dar amor para meus filhos, eu não sou suficiente para dar amor ao meu cônjuge, eu não sou suficiente para dar amor ao meu namorado, à minha namorada, ao noivo, eu não sou suficiente para entregar as minhas demandas do trabalho, eu não sou suficiente. Ou até mesmo a voz que muda a pessoa. Você não é suficiente. Pensamentos que vêm. Eu não presto para nada. Ou, mudando a pessoa, você não presta para nada. Você tem que ficar atento a que tipo de voz está falando. Se é você consigo mesmo, ou se é uma terceira pessoa falando. Tudo em mim está errado. Tudo em mim está errado. Nos outros está tudo certo. Em mim está tudo errado. Eu não me amo. Ou eu me odeio. Você olha para si, se compara com os outros e... mas eu queria ter... Como eu não tenho a vida do outro, como eu não tenho a posição do outro, eu faço o quê? Eu não me amo. Tá vendo? Comigo dá tudo errado. Eu não sou suficiente. Tá dando para entender? Então, é quando toda a comunicação, a sua comunicação não verbal, a sua comunicação verbal gera pensamentos, que gera sentimentos de inferioridade, e a gente já aprendeu que essa linha vai gerar crenças em você. Tanto é que se você já trilhou esse caminho, com certeza você já tem crenças internas que te limitam, te colocam numa posição verdadeiramente de inferioridade. Você crê que o mundo é assim e não vai mudar. E eu tenho para te dizer, não é assim e vai mudar. Eu estou aqui justamente para te ajudar nessa linha. Esses conteúdos eu criei justamente para isso. Então assim, agora, vamos lá. Mário, mas ok, mas da onde que vem tudo isso? Quais são as origens de tudo isso? Vamos lá. Da onde que vem o sentimento de inferioridade? Traumas de infância. Então, vamos lá. Quando você estava se desenvolvendo quando criança, né? E você foi comparado, né? Professor, colegas de escolinha, pai, mãe, o cuidador. Quando você justamente sofreu essa comparação onde a criança não tem os filtros que nós temos como adultos. Onde qualquer um pode falar, você é isso, você é aquilo, tal. Fala, cara, eu sei que eu sou e tá tudo certo. A criança não. A criança fala que é verdade. Então, talvez um pai, uma mãe nervosa, alguma coisa, cansada do trabalho, fala, você não presta pra nada, que não sei o quê, tá vendo? O teu irmão faz isso, você não faz, enfim. Então, comparações, onde você pode ter sofrido, a gente vai falar muito disso, abusos verbais, cara, onde o teu cuidador falava bravo, com a voz exaltada, com a fisionomia brava e tal. O que acarreta numa criança? A gente falou na aula passada sobre posicionamentos, né? Mas a gente... Falando o quê? Falando justamente isso. O posicionamento correto pode causar o quê? Traumas. Então, seja uma comparação, seja um amigo, seja a professora da escolinha, entende? Seja pai, mãe, avós. Entende? Então assim, olha só, então aí você começa a trazer para a memória o que você viveu, quais foram as situações, né? Então assim, você pode ter vivido, né, um ciclo familiar, né, talvez conturbado,
que tal, era bronca e tal, e não tinha validação, e era só bronca, e isso, e agressividade e tal. Pode sim ter gerado algum fruto disso, de sentimento de inferioridade. Porque uma criança, o que ela vai falar? Eu não sou suficiente, eu não sou tão boa, porque papai que é meu herói tá gritando comigo, eu não sou tão... eu, Mário, né? Eu não sou um menino tão bom, porque meu pai que é meu herói, eu sou ruim. Entende que... Porque a cabeça da criança é o herói dela, o cuidador dela. Certo? Muito bem. Por outro lado, pode também o excesso de proteção. Cuidadores, pais que tomam, né, excesso de... colocam sobre a criança, tem um excesso de cuidado, onde mima, onde priva a criança de realizar as coisas... fazer trabalhos, mas não, daqui que você não consegue, não, daqui que eu te ajudo, com o pensamento, deixa eu ajudar, senão ele não vai conseguir. Olha só o que está criando. Sempre teve meu pai que fez. Quando uma pessoa dessa vai para o mercado, vai para o mercado de trabalho, ou vai para a escolinha, vai tentar fazer as coisas, ele vai ficar bloqueado, porque ele não tem a imagem e a pessoa do pai e da mãe, do cuidador que faz isso. Ou seja, ele se sente, eu não sou capaz, puxa, meu papai não está aqui para me ajudar, então eu não consigo. Por quê? O pai faz tanto que acaba, na verdade, cortando as asas. Imagina o pai águia cortando as asas do filho, não vai voar. É a mesma coisa, porque cuidou tanto, abraçou tanto com as suas penas, entende? Então, olha só, então, vamos lá, traumas de infância no quê? No desenvolvimento, em comparações, em palavras, em gestos grotescos, né? Do pai, da mãe, do cuidador, né? Inferioridade orgânica. O que é isso, Mário? São características físicas, né? Então, alguma coisa que aconteceu na geração da criança, um braço, um dedinho, um nariz, né? o lábio, esqueci o nome, mas aquele lábio que fica com o céu da boca aberto. Então, assim, isso tudo, né? Orelhas de abano, enfim, né? Pode ter algum problema de pele, ou seja, todas essas características orgânicas pode sim gerar um sentimento de inferioridade. Isso vai depender da própria criança, junto com os seus pais, em criar nessa criança crenças fortalecedoras. Só que, meus queridos, esse conteúdo que vocês estão tendo aqui não é todos os pais que têm. E eu vou fazer um trabalho em cima disso. Eu quero levar esse tipo de conhecimento para os pais. Porque tudo que a gente não é da nossa vida é porque foram traumas, foram dores que nós vivemos na infância, de 0 a 12 anos. Entende? E aí não fica bravo com seu pai, não. Porque também os seus avós cometeram os mesmos erros, ou piores com os seus pais, entende? Mas é possível, através da inteligência emocional, nós falarmos o seguinte: até aqui foi assim, daqui para frente vai ser completamente diferente. Então, assim, pode ser que você tenha até uma deficiência física, mas isso não te torna diferente em capacidade, em talento, entende? Em execução. Pode ser surdo, pode ser mudo, pode ser cego, pode ser problemas na perna. Isso não tira a sua essência. Não tira a essência de ninguém, a capacidade de ninguém. Entende? Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Outra coisa que a gente tem trabalhado como país, como nação, né, como sociedade, o preconceito de toda forma. Dos brancos para com os negros, dos negros para com os brancos, que, pasmem, existe. Então, assim, não tem isso, não tem japonês, que são os amarelos, né? Não tem os brancos, né? Somos todos seres humanos, imagem e semelhança de Deus. Mas você pode ter sofrido algum tipo de preconceito. Pode. Preconceito financeiro, o seu nível de vida,
Entende? Então, assim, essas são as principais. Existem outras origens, mas eu coloquei as que mais interferem no nosso sentimento de inferioridade. Tá fazendo sentido? Se tá fazendo sentido, coloca aí um joinha para entender que vocês estão. Me dá valida também se o som e o vídeo tá bom, tá? Muito bem. Aqui eu tenho uma lista grande, tá? Eu vou falar todos aqui, até para gerar uma expectativa. Quem quiser toda a lista de sintomas, eu vou falar dos principais, vou falar bastante aqui, tá? Mas tem um monte. Então quem quiser a lista completa, vai depois que termina essa live, vai no link da minha bio, cai para dentro, porque amanhã eu vou postar o mapa mental com todos os sintomas, com todos os sentimentos, tá? Muito bem. Quais são os sintomas? Sentimentos, sintomas, enfim. Primeiro, comparação negativa constante com outras pessoas. Então, se na sua vida, você, do lado dos seus colegas, do lado da sua família, você acaba se comparando negativamente com as outras pessoas, se isso é claro que no nosso meio de convivência sempre vai haver pessoas melhores do que nós em algumas áreas de competência. Isso é natural, porque nós somos feitos para também nos somarmos uns com os outros. Entende? Nós não temos todas as capacidades e talentos. Porém, se você fica recorrentemente se comparando, toma cuidado, porque pode ser que você não tenha se apercebido, mas você tem esse sentimento de inferioridade muito forte. Tá? Desejo constante de evitar contato social. Por quê? Como é uma dor para você se sentir inferior, é muito comum que você não queira o contato social, para não sentir a dor da inferioridade acontecer. Faz sentido? Então, assim, você tende a se distanciar. Se distanciar do quê? Por medo de se sentir inferiorizado. Medo de se sentir julgado pelas outras pessoas. Outra questão, necessidade de reconhecimento constante. As pessoas, elas precisam o quê? Precisam estar validando você. Sem isso, você talvez fique na cama largado. Você sempre precisa de uma injeção. Eu falo muito, tem uma vertente, um tópico da inteligência emocional que é a automotivação. Pessoas que têm um sentimento muito forte de inferioridade, elas têm uma deficiência muito grande na questão da automotivação. Por quê? Porque ela precisa de sempre alguém estar o quê? Reconhecendo as ações dela, reconhecendo ela. Preocupação extrema com a opinião alheia, a opinião dos outros. Então, assim, claro, nós temos que ter, e isso é pauta aqui dos meus conteúdos, claro, você tem que estar aberto aos feedbacks que o mundo te dá, com certeza, que as pessoas te falam, com certeza, mas você não pode conduzir a sua vida com base na opinião de todo mundo que te fala. Às vezes você entra na fila do banco, você nem conhece as pessoas, a pessoa está falando e você toma aquilo como verdade. Toma a opinião dela sobre você como verdade. E isso não é realidade. Mas pessoas que têm essa tendência de ficar ouvindo os outros, a opinião dos outros sobre você, e acatar isso e levar para a sua vida. Quando é bom, pode ser que você se sinta muito bem, mas e quando é mal? Como é que você se sente? Se é que você tem isso apurado. Tá? Alta sensibilidade a críticas. Não é? Então, assim, por quê? Porque instaura-se dentro de você o instinto do que? Da defesa. Como eu não quero sentir essa dor, como eu não quero me sentir inferior a ninguém, como eu quero executar minhas coisas, e quando alguém me critica, eu viro leão, eu viro bicho. Porque sabe por quê? Pode ser que você passou algum abuso verdadeiro, físico. Você tomou uma surra com o teu pai ou tua mãe
te chinelando e falando absurdo de você, onde você adquiriu, sobre forte impacto emocional, uma crença que você não é realmente ninguém, que você, não vai dar pra nada. Às vezes, você não vai dar pra nada, e pá, e batendo em você. Ou seja, o que acaba acontecendo? Você pode ser que você talvez não conheça, não tenha consciência disso, mas a sua sensibilidade a críticas faz com que esse leão, esse monstro venha para se defender disso. Porque você foi criticado sobre forte impacto emocional pela pessoa que é mais querida pelo teu ciclo, teu pai, tua mãe, o teu cuidador. E aí você faz o quê? Você se levanta a críticas. Problemas de produtividade. Como é que uma pessoa que se sente inferior pode produzir no estágio a 100% da capacidade? Vai estar sempre achando que não é capaz. Vai estar sempre... porque se fulano fizesse, ele faria melhor. Às vezes o negócio, a tarefa até é fácil, mas... pessimista. Não vai dar certo. Mano, o Lip Hard é um desenho antigo, de um leão e de uma hiena. Lip Hard. Pessimismo. Tudo vai dar errado. Claro, por quê? Porque... eu dentro de mim eu sou inferior, então assim, nunca vai dar certo porque eu sou inferior. Tá fazendo sentido isso? Você tem se identificado? Não precisa se expor, mas você tem se identificado? Se você se identificou com algum aqui, dá joinha, tá? Inveja também. Se eu sou inferior e eu vejo que o meu amigo tá prosperando, se eu vejo que o meu familiar tá prosperando, o que vai acontecer? Eu vou ficar com inveja. Entendeu? Por último, não é o último aqui, mas que eu vou falar aqui, a agressividade. Que é junto aqui que eu falei sobre as críticas, agressividade. Você tenta se defender. Quando alguém, você vai talvez tolerando um certo nível de inferioridade, a pessoa vai, mas na hora que chegou no limite, você vira um monstro se defendendo, o que é natural. Tá fazendo sentido para você? Vai dando joinha. Esses são os sintomas. São sintomas. Agora, vamos lá. Ok. Como é que eu soluciono isso, tá? E eu já falo para você, fica até o final, porque para cada sentimento eu coloquei, sim, algo que você já vai entrar em ação para fazer, porque se você se identificou nesse sentimento, que você já possa fazer para se livrar dele. Eu vou falar pra você, não é assim da noite pro dia, tá? Não é da noite pro dia, porém, vai te ajudar. Só que no final, eu vou te dar as duas soluções para esses 3 sentimentos que é arrebatador. Então assim, fica até o final, não sai daí, tá? Sentimento de inferioridade. Qual que é a solução? Primeiro, escreva, é sério, é uma atividade que eu falo para vocês. Escreva. Conheça suas habilidades. Pega um papel no que você é bom e para de falsa modéstia. Quando a gente faz, eu costumo fazer muito isso com clientes, empresas, enfim, tal. Fazer um SWOT, a gente fala de fortalezas e fraquezas, né? Quais são as suas habilidades? O que você sabe fazer muito bem? Se comunicar muito bem, escrever muito bem, desenhar muito bem. E aí, cada um de nós temos aptidões ímpares, certo? Então, conheça as suas habilidades. As suas habilidades técnicas, as suas habilidades o quê? Interpessoais, as suas habilidades internas. Escreve tudo isso. Ou seja, isso vai fazer com que você aumente o seu nível de conhecimento de si. Por favor, pare de se comparar com os outros. E olha que é uma sequência. Tenha muito bem escrito as suas habilidades, as suas qualidades também, coloque. Comunicativo, risonho, alegre, coloca. E não se compare com os outros. Eu falo para você o seguinte: vai existir pessoas melhores que você em alguma competência? Com certeza. Assim como você é melhor do que eu, talvez em muita competência. Pensa nisso. Nós somos seres feitos para complementarmos uns aos outros.
O que você tem pode se completar comigo, e o que eu tenho pode com certeza se completar com você. E talvez nós dois unidos, talvez não, eu tenho quase certeza, nós vamos chegar num resultado muito mais significativo. Então, para que se comparar? Mesmo porque o ser humano ele tem a capacidade de realizar qualquer coisa em unidade com outras pessoas, aí que ninguém para. Então, pare de se comparar. Você tem qualidades ímpares que ninguém tem. Sabe por quê? Isso aqui é diferente até na digital. A íris. Né? Você vê nos filmes o pessoal colocando a digital, colocando reconhecimento de íris. Por quê? Porque somente você tem essa digital, somente você tem a íris. E as qualidades suas são as mesmas. Então, se compare. Você tem qualidades. Abandone o negativismo. Para desse negócio de se achar inferior. Pare de dar vez a essas vozes. Quando vem, fica, é nada. E aqui, um exemplo. Você tem 2 lobos, certo? 2 lobos. Quem é que fica mais forte dos 2 lobos? Quem você acha? Tem 2 lobos. Como é que eles ficam um mais forte que o outro? Tem 2 lobos na sua vida. Qual deles vai ficar mais forte? Aquele que se alimenta. Então, o que você tem? O lobo, né, daquilo que é bom, daquilo que é agradável, daquilo que é resultado para você. E você tem aquele lobo que é negativo, que te coloca para baixo e tal. Qual você tem alimentado? O bom ou o negativo? Entende? Então, abandone o negativismo. Quando vier esses pensamentos, não, eu tenho minhas qualidades. Você pega a sua folha, que eu recomendo você fazer. As minhas habilidades são essas, os meus talentos são esses e tudo mais. Reconheça. Além de você conhecer, reconheça que internamente, afirme, eu tenho isso. E eu falo outro exercício. Se tem alguma competência, alguma característica técnica, alguma característica que a gente chama de soft skill, que é habilidades pessoais, internas, né? Autoconhecimento, empatia, enfim, tal. O que você faz? Você reconhece isso e profetiza, mesmo que você não tenha. Faz, né? Reconhece, beleza, eu preciso disso, mas eu não tenho. Então você profetiza para si isso, certo? Reconheça seus talentos, adquira novos talentos. Você é capaz. O sentimento de inferioridade, quando você tem, você não corre atrás dos conhecimentos, você não corre, você se sente incapaz. Você pensa, né? Escuta vozes, entende? Outra questão importante, tá? Aprenda com os erros. Os erros, eles estão aí para que nós aprendamos com eles, né? Eu tenho falado muito desses conteúdos. As pessoas, elas se martirizam muito por errar, por fazer. E pelo medo de errar, pelo medo de se sentirem inferiores, elas não se lançam a fazer as coisas. Por esses dias eu vou gravar um Reels aqui que vão me achar maluco, mas eu vou falar um negócio pra você. Aquele que tem medo do ridículo, e do ridículo é o quê? De você fazer coisas diferentes e os outros criticarem. Quem tem medo do ridículo nunca vai alcançar o extraordinário. Então, mas Mário, o que você está falando? É justamente isso. Quem tem medo do ridículo não vai alcançar o extraordinário. E isso está muito focado no sentimento de inferioridade. Por quê? Como eu me sinto inferior, eu não me lanço a realizar as coisas, eu não me lanço a aprender as coisas, eu não me lanço a errar. Por quê? Porque isso pode me machucar, porque isso pode me colocar numa posição de mais inferioridade. Ei, esquece isso, isso é negativo. E tenha na cabeça, você vai errar e tá tudo certo. O que você não pode fazer? Cometer o mesmo erro várias vezes. Não cometa esse erro várias vezes. Cometa o erro, tá tudo certo. Se tiver que pedir perdão, peça perdão para si, perdão para as pessoas. E segue o jogo. Simplesmente não faça mais. Isso Jesus falava para um monte. Vai no peques mais. A pessoa era curada, a pessoa era endireitada. Outra questão. Ei! Coragem não é ausência de medo.
Então faça mesmo com medo, mesmo... Ai, mano, mas será que eu vou... Faça, se lance a fazer as coisas, enfrente os medos. Faz sentido? Gente, esse é o sentimento de inferioridade, nós dessecamos eles, né? Fomos até bem aqui. Fez sentido para você? Sentimento de inferioridade, aquele que você se coloca inferior ao outro. Não inferior, ao lado dos outros. Nós estamos juntos nesse mundo para nos somarmos. Ninguém é superior a ninguém. Não é dinheiro, não é condição de raça, não é condição de país, não. Todos somos iguais. Entende? Muito bem. Vamos lá a um outro sentimento que causa muitos problemas para a nossa vida. Né? Que é o quê? O sentimento da rejeição. E aí nós vamos conceituar o que é ser rejeitado. É ninguém querer a nossa presença, é ninguém querer as nossas ideias, é ninguém querer o nosso abraço, né? É uma decepção, na verdade, uma frustração, né? E o que é mais importante, meu querido? Falta de apoio. É você se sentir sozinho, sem apoio, e aí eu estou falando de apoio emocional, apoio físico e apoio psicológico. É ou não é? Onde você está na sua família, mas todo mundo deixa você à parte, ridiculariza, né? Pode até existir uma comparação, onde você se sente o quê? Rejeitado. Eu preciso me amoldar a essa condição de pessoa para que eu seja amado, eu seja importante, eu pertença a esse grupo, a essa tribo, a essa família. É você ser colocado à parte. Faz sentido? Então, assim, é falta de pessoas abraçarem. Quem tem esse sentimento aflora, sentimento de rejeição, ele carece do quê? Carece de falta de apoio emocional, físico e psicológico. Foi deixado à margem. E aí, o que essas pessoas falam? O que falam rejeitado, né? Eu não sou digno. Porque se eu fosse digno, as pessoas me abraçariam. Se eu fosse digno, elas deixariam eu jogar no time delas. Se eu fosse digno, a minha família me aceitaria. Se eu fosse digno, as pessoas me ouviriam. O que eu falo? Eu não sou bom o suficiente. Porque se eu fosse bom o suficiente, as pessoas gostariam de estar comigo. Elas não me colocariam à margem. Então eu não sou bom o suficiente. Olha, eu não consigo me enquadrar. Essa seria uma outra fala. Olha, tem esses padrões aí, mas eu não consigo me enquadrar. Isso é o que fala uma pessoa que sofreu rejeição. E meu querido, você vai ver aqui que rejeição não é aquele que simplesmente esbravejou, que não presta, eu não quero mais você, que você... Não. Você vai perceber que esse tipo de sentimento pode acontecer com você simplesmente no silêncio. E você vai perceber como que isso acontece. O que pensam essas pessoas? A olhar um grupo de pessoas, todas felizes e tal, você num canto, onde as pessoas... Você vê que as pessoas não deixam você pertencer àquilo. Eu não sou normal. Isso é passível, normal de você pensar isso. Eu não sou normal. Mas ninguém me ama. Se eu sou sempre colocado à parte das situações, ninguém me ama. Eu mereço me estar sozinho mesmo. Agora, de novo, o mesmo exercício, por exemplo, do sentimento de inferioridade. Em termos de performance na tua vida, meu querido, o quão isso, se está dentro de você em um nível muito acentuado, o quão isso capa a sua produtividade, capa a sua qualidade nos relacionamentos, o quão isso é prejudicial para o seu emocional. Imagina, né, você se defendendo de um sentimento de inferioridade, se defendendo de um sentimento de rejeição que também tem como sintoma a agressividade.
Então, fez sentido rejeição. A parte. Pai batendo, pai bate, grita alto e vai pro quarto, eu não quero ver você, eu só quero lá. Sentimento de inferioridade, sentimento de rejeição. E às vezes o pai fica dias sem falar. A gente faz isso com amigos também. Entende? Quais são as origens? Ei, isso aqui é pesado. Senta aí, senta. Senta, melhor sentar. Quais são as origens? Tudo que nós estamos falando é tudo acentuado na infância. Tudo é acentuado na infância. E aqui, os traumas de infância, nessa questão de rejeição, são ferozes. São os principais agentes de destruir a performance, destruir os resultados das pessoas. Quando você fala de rejeição, nós estamos falando de uma palavra pequena, chama abandono. Márcio, você quer dizer então que quando um pai abandona um filho, eles vão embora? Isso também. Isso é o que está na cara. Mas um pai que trabalha, só tem tempo para o trabalho, viagens a trabalho, e que não tem um contato com o filho, que o filho se sinta importante, o filho se sinta pertencente, o filho se sinta amado, o que vai acontecer? Inconscientemente, vai criar uma crença de rejeição na cabeça dessa criança. Ou seja, o pai, por mais que ele ame, mas os pais, né, ame essa criança, mas tem que viajar, tem que ficar ausente e não tem tempo para regar essa criança de amor, regar essa criança de cuidado, de pertencimento. O que vai gerar? Cabeça dela, abandono. Eu não sou bom o suficiente para o meu papai ficar comigo, brincar comigo. Repito, a criança não tem os filtros que nós temos. Separação dos pais. Quando o pai separa, a criança, ela pode, e na maioria das vezes ela se coloca como culpada. Mas ela sente o abandono, sente a rejeição daquele que foi embora. Não é natural para a criança isso, não é natural. Porque eu estou convivendo, são os meus heróis. Mas cadê? Se foi a mamãe, papai, mas cadê a mamãe? Né? Mamãe, cadê o papai? Da cabeça da criança, papai foi embora por causa dela. Aí as crianças vão lembrar que papai batia e falava que era uma criança má, que não ia dar para nada. O que acontece? E ele vai embora. Só que muitas vezes isso fica escondido, que pode estar vindo à tona, pode ser uma condição da sua vida. Abuso verbal. Pai, você não presta pra nada, sempre bravo e gritando e tal, e justamente inferiorizando, rejeitando em palavras, gestos, né, atos, né, de abuso físico, né, de espancar filho, deixar largado quase para morrer. O que causa isso nos filhos? Sentimento de rejeição. Ele sai para a vida adolescência, jovem, adulta. Mário, mas foi tudo normal. Aí eu pergunto, será? Será? Críticas excessivas. Uau! Críticas excessivas. O pai ama muito, mas é um pai exigente ao extremo, uma mãe exigente. Crítica. Aí o que acontece? Vai fazer comparação. Sempre assim que vem uma comparação. Fulano de tal, o teu amigo, fulano de tal, seu irmão não era assim. Você tem que se esforçar e tal. Críticas excessivas. Faz com que a criança, adolescente, ele se afaste do pai. Porque eu nunca sou suficiente. Querendo ou não, inferioridade e rejeição. Porque para eu ser amado, para eu pertencer à família, para eu pertencer ao coração dele, eu preciso atender essa demanda. Como eu não atendo, eu sou rejeitado.
tá explodindo a cabeça, é isso que funciona. Tô falando que você vive isso, mas pode ser que você tenha vivido como criança e tá aqui. E agora é a hora de vir à tona de você lembrar. E saber verdadeiramente os impactos que isso causa na sua vida. Bullying também. Certo? Rejeição. Aonde é agressivo. Onde um só sofre todo o dano e todo mundo fica rindo. Isso é uma coisa sobre forte impacto emocional, absurdo também. Eu já cheguei a presenciar fatos ali que eu não conseguia naquele momento interferir, porque eu era também estudante, enfim, e eu vi o quão é cruel esse tipo de atitude, que eu falei, ei, isso aqui eu não vou fazer, eu me afastei. Poderia até me envolver no sentido de procurar uma ajuda de um adulto naquela... Enfim, eu sei que é brutal emocionalmente o quão fica arrasado uma pessoa que sofre bullying. E muitas vezes também isso vem de pais fazendo bullying com seus filhos, comparando, batendo e tudo mais, tá? Então, deu para entender essa questão das origens. Então, nós contextualizamos isso, tá? Contextualizamos. Agora, falamos das origens. Nós vamos dos sintomas, tá? Vamos falar dos sintomas, tá? A agressividade, nós falamos, tá? Atender excessivamente à necessidade dos outros. Sabe quando você se anula? E só o que os outros querem é que tem peso? Pode ser que isso venha de um sentimento de rejeição. Por quê? Para que eu deixe de ser rejeitado, para que eu seja amado, para que eu me sinta pertencente, eu preciso atender a voz dos outros, eu preciso atender o que os outros pedem. E eu tenho que me anular. Por quê? Eu simplesmente estou procurando uma carência, que é o contrário da agressividade, entende? Eu posso ser agressivo. Não, isso aqui. Por quê? Porque uma vez que eu vivo um quadro de rejeição novamente, eu viro um monstro. Por outro lado, para eu ser amado e não ser rejeitado, eu atendo todas as necessidades dos outros. Sucessivos fracassos. E aqui pode ser grandes ou pequenos, né? Então, começar uma dieta e não terminar, como coisas grandes. Começar um empreendimento e sempre falha, e começa de novo, falha, pode ter raiz na rejeição. Porque eu não sou digno. Insegurança, descontrole emocional. Para não ser rejeitado novamente, muito comum, igual ao sentimento de inferioridade, não querer ficar perto das pessoas. Ou seja, ficar em isolamento social. Pessimismo. Se anula sempre. E uma outra coisa, tá? Que é muito importante aqui. Meu querido, não tenha medo de ser rejeitado. Isso causa também estresse e ansiedade. Verdade. Estresse e ansiedade. Então, saiba, nem todos vão ficar, vão se agradar do que você vai fazer, das decisões que você vai tomar. Nem todos vão aplaudir você. Muito pelo contrário, muitos vão ainda jogar pedras em você. Isso é natural da vida. Isso é natural da vida. Então o que acontece? Não tem jeito. Só que muitas vezes, nós não nos lançamos a fazer as coisas por medo de sermos rejeitados. Eu era muito assim, ainda estou trabalhando isso. Quer ver um exemplo? Esse projeto aqui. Estar aqui falando para vocês em live, através de câmeras, através de iluminação. Por quê? Porque eu tinha muito medo da reprovação das outras pessoas. O que as outras pessoas vão falar? Ah, mas eu vou errar. E eu vou falar para vocês. Eu tenho um jeito peculiar, eu falo muito rápido. Às vezes vocês podem ver, eu embaralho as palavras mesmo. Só que vai assim mesmo, porque é assim que a minha mensagem está indo para você.
E o meu desejo mais latente em mim é que esse conteúdo gere pelo menos 1% da sua melhoria de amanhã. Mas o que acontece? Medo de ser rejeitado. E olha só, já estamos indo para quase 3 meses e meio de conteúdos, onde eu estou colocando aqui no meu Instagram, no meu YouTube, coisas que eu me superei. Para você pode estar tranquilo. Você pode estar tranquilo, mas isso é bobeira. Cara, eu ligo o celular, eu faço riso, faço palhaçada. Ei, mas para mim não é. Mari, então quer dizer que você... todos nós. Eu não sou super-humano, gente. Eu sou igual a vocês. E é porque eu estou caminhando e talvez eu esteja alguns passos na frente em algumas áreas de inteligência emocional, é que eu estou aqui. E vocês vão entender isso. Como é que trata isso? Né? Solução. Ei, a rejeição não está sob seu controle. Não está. A rejeição sempre vem do outro. Nem sempre vai estar no seu controle. Vai estar no seu controle quando você faz as coisas relaxadamente. Você fez relaxadamente? Você está esperando o quê? Está esperando uma crítica, talvez do teu chefe. Por quê? Você fez relaxadamente. Mas, quando você deu o melhor... Cara, se vier crítica, se vier rejeição, não está no seu controle. Ei... Assuma suas vulnerabilidades. Você, igual eu me expus aqui. Não tem ser humano, super-homem, Mulher Maravilha. Não tem. Você é vulnerável. E a beleza nossa é admitir isso. Sabe que quando você admite a sua vulnerabilidade, isso é um sinal de fortaleza e não de fraqueza. Quando você admite que, cara, eu falho, é mais fácil você pedir perdão para as pessoas, é mais fácil você buscar conhecimento para melhorar essa questão. Ei, é do humano ser vulnerável, é do humano. E a nossa missão aqui é ajudar uns aos outros nas nossas vulnerabilidades. Como falei, você é forte em muitos pontos que eu sou fraco e vice-versa. Vamos nos ajudar. Ei, admita, você é vulnerável. Facilita isso. Conviva socialmente, perca o medo. Perca o medo de, estar junto com as pessoas. Mari, mas elas vão me rejeitar. Não, mas eu sou isso. Não. Conviva. Coloque dentro na mesa aquilo que você tem de melhor. Perdoe. Eu vou falar, meus queridos, muitas das situações que acontecem na nossa vida, que nos causa traumas, que nos causa rejeição, vem de pessoas muito importantes. Seja nossos pais, nosso cônjuge, seja pessoas que realmente e emocionalmente estão muito ligadas a nós. E isso aí é como você ressignificasse. Eu tenho falado muito isso. Da mesma maneira que você é vulnerável, da mesma maneira que você tem problemas dentro de você, que não é tão bom, né? Todos nós temos qualidades e temos defeitos. A partir do momento que você entende que todos nós somos assim, é mais fácil perdoar. Sabe por quê? Porque talvez seu pai, sua mãe, o seu cônjuge, o seu namorado, a pessoa que te magoou, te rejeitou e que foi tão dolorido para você, foi isso que ela conseguiu dar de melhor naquele momento para você. Mas como assim, Mário? Mas ele me feriu, ela me feriu. Essa pessoa nem sabe o tamanho do rombo que fez no meu coração, na minha vida, na minha alma. Mas o que acontece, meu querido? Você tem a vulnerabilidade a outra pessoa também. Oi, Rosa. Então assim, ressignifica isso, perdoa essa pessoa, porque ela também sofre as mazelas dela, ela também sofre traumas, quiçá ela apanhou, quiçá ela também tem sentimentos de rejeição maiores que os seus, quiçá ela tem sentimentos de inferioridade maior que você, e naquela condição ela não tinha mais nada do que dar de melhor. Perdoe. Ressignifique.
Aprenda com isso. Isso é ressignificar. Aprenda. O que eu vou aprender? Mário, mas você nem sabe. Foi um abuso sexual, foi um abuso físico. Você não sabe. Ressignifique isso. Aprenda com isso. Eu sei que o humano, ele é muito cruel. O humano, ele chega a níveis de crueldade tremendos. Mas ressignifique. Sabe por quê? Para que você perdoe essa pessoa. Ressignifique isso e viva uma vida de liberdade. Porque viver esse sentimento de rejeição, de abuso, de trauma, é como um passarinho na gaiola, é como um escravo na corrente. Ei, se liberte. Eu falo, não é fácil, mas se você tiver o coração perdoador, o coração que seja positivo e ressignifique essa situação, sabendo que o outro é vulnerável, sabendo que o outro pode ter sofrido muito mais que você para fazer as atrocidades que fez com você. Ah, meu querido, muda jogo. Muda. E os seus resultados, olha só, a partir do momento que você tira um tanque das costas, a partir do momento que você tira as correntes que te aprisionam do chão, a partir do momento que você rompe, né, a gaiola, não tem como ir para voos mais altos, resultados mais significantes em relacionamentos, em profissão, em família, intelectual, financeiro, profissional, intelectual. Tá fazendo sentido? Dá joinha aí. Você que tá no Facebook, dá joinha, está fazendo sentido, né? Gente, essa live vai... eu falei que o conteúdo era porrada, tá? Não tá falando de baixa autoestima. E aqui, meus queridos, não tem como. Se os traumas, né, já causam sentimento de inferioridade, rejeição, isso aqui é o mal. O mal que causa é o sintoma maior, a baixa estima, onde você não sente apreço por você. Fala pra mim, uma pessoa que se sente inferior, que se sente rejeitada, ela não tem apreço por si, ao ponto de olhar no espelho. E esse é um exercício. Ei, olha pro seu espelho e começa a falar, você é lindo, você é maravilhoso, você é inteligente. Tem muitas pessoas que começam a chorar, elas não conseguem falar. E eu me emociono aqui, eu me emociono aqui. Sabe por quê? Porque de trás disso são traumas, gente. São abusos físicos, abusos sexuais, abusos de crítica indevida talvez, aonde a pessoa ela se acha um lixo. Não tem como uma pessoa que se sente inferior, se sente rejeitada ter uma autoestima alta. Eu vou falar para vocês, é muito comum esse tipo de pessoa, em estágios avançados, estar na beira da cama, sentada chorando, ou deitada, encolhida, em posição fetal, ou deitada no sofá. Meu querido, depressão hoje é uma doença que mais tem causado transtorno na sociedade. Muito mais agora. Ei, são pessoas que o quê? Pensa no quê? Pensando ações e reações do que? De eu não sou capaz, eu não sou nada, eu sou um lixo, como eu falei. E qual que é os sintomas, meu querido? Aqui já tem um caminhão, eu não vou falar tudo, porque eu quero falar mais coisas aqui, quero dar lugar para mais coisas, mas eu vou transcorrer alguns aqui. Quais são os sintomas? Isso é muito fácil. Aquele dia aqui que hoje eu não tô legal. Só que isso é natural quando é um dia, mas e quando é vários? E quando é uma sequência de dias que, cara, eu sou vacilante, eu sou agressivo, eu tenho ansiedade. E eu vou falar para vocês, se espantem. Pessoa de baixa autoestima não é só aquela que fica em comiseração. Aquela que tem a autoestima baixa, ela é arrogante. Ela tem uma competitividade muito alta. Sabe por quê? Para calar os outros. Eu não tenho isso, ela fica brigando com isso. Então ela é arrogante, ela sabe tudo. Só ela quer falar. Ela é uma pessoa ela pode ser uma pessoa extremamente falante. Mas pasme, isso pode vir de dor. Eu tô falando para não chorar.
Eu tô sendo agressivo e arrogante porque eu tô me sentindo o cocôzinho do cavalo do bandido. Impaciência, insegurança, perfeccionismo. É claro, eu sou perfeccionista porque se eu tenho autoestima baixa, eu não quero sofrer isso. Então eu preciso fazer as coisas sempre direito. Isso é um círculo vicioso. Porque perfeccionismo não é uma qualidade. Perfeccionismo é uma coisa que te prende. Você não executa, nunca tá bom, você não coloca suas coisas pra frente. Rebeldia à autoridade. Que é isso, Mário? É? Porque se teve um pai, se teve um educador que era institucionalmente a autoridade e você não quer mais aquilo, o que acontece? Rebeldia a qualquer tipo de autoridade, a chefe, a governador, a presidente, a prefeito, a policial. Quantas e quantas vezes? Você vê esses marmanjos aí peitando o policial, esse negócio todo e tal. Parece que não. Mari, mas uma pessoa de baixa autoestima vai fazer isso? Vai. Porque ela está tentando defender de uma maneira errada a sua baixa autoestima. Ei, meu querido, pensando nisso, você acha que drogados estão na rua, bêbados na sarjeta, prostitutas, talvez nas avenidas aí, drogados por conta de quê? É quando você, ou essas pessoas, na verdade, né, não se sentiram amadas, não se sentiram pertencentes, não se sentiram importantes na vida de ninguém, ou o que é pior, não se sentiram importantes naquilo que na vida das pessoas, não extraíram das vidas das pessoas que mais importavam para elas, pai e mãe. Baixa autoestima em graus elevados leva para droga, leva para alcoolismo, leva para prostituição. Mas então quer dizer que não vou falar cravar 100% de todos os casos, mas a grande maioria. A grande maioria. Timidez, vergonha crônica. Esses são alguns sintomas, tá? E eu tenho certeza, você sabe. Você do Facebook, você do Instagram, você sabe. Você sabe quando aquele dia o pessoal fala, mas você acha que hoje não vai render, hoje eu tô me sentindo o pior. Você sabe. Faz sentido? Dá joinha aí, gente. Dá joinha, Facebook, Instagram. Quais são as origens? E aqui elas vêm dos dois sentimentos: inferioridade e rejeição. Abuso emocional, abuso físico, abuso sexual, comparações, críticas, menosprezo. Então, assim, quantos filhos são comparados? Quantos filhos são comparados? Sabe, aquele teu irmão, aquele teu parente que talvez hoje está isolado num quarto. A gente falou muito de isolamento social. Hoje é fácil. Hoje todos temos computadores, temos celulares. Ele fica enfurnado. Quando você chama talvez para almoçar, as pessoas expressam agressividade. Nós falamos de tudo isso aqui. Vamos à festa, filho? Vamos à festa, fulano? Eles não vão. Por quê? E aí eu penso, o que nós estamos vivendo? O que nós estamos fazendo um para com os outros? Mário, mas tem solução? Tem. Vamos lá. Você quer sair da baixa autoestima? Aprenda a comemorar suas pequenas vitórias. Você terminou o dia, vou terminar essa live, vou comemorar. Agora, hoje, foi pro Facebook, né? Graças a Deus, estou impactando algumas pessoas no Facebook também, não só no Instagram. Vou comemorar pequenas coisas. Todos os dias, comemore. Aconteceu coisas boas. Comemore. Comemore, comemore. Isso que vai fazer informar o que para você, pro teu cérebro, pra tua vida. Eu consigo realizar.
Eu não estava tão bem assim, minha estima não estava tão alta. Né? Tava com uma dorzinha nas costas, esse negócio, isso vai minando a tua energia e tal. E o que acontece? Mas sempre tem uma vitória pequena. Se for uau, yes, né? Mas se for pequena, yes, comemore. Ei, para de se culpar nas coisas. Para de se culpar nas coisas. Verdade. Não coloque culpa. Não tenha medo de errar, como a gente falou. Assuma a sua vulnerabilidade, meu querido. Não se julgue pelos seus erros. Não se julgue pelos seus erros. Aprenda com eles. Já falamos. Não se cobre tanto. Não se compare. Ei, não minta para si. Abaixa a arrogância. Você precisa do outro. Você precisa aprender sobre si, sobre outros. Agora vamos lá, tá? Agora para encerrar com chave de ouro. Com chave de ouro. Tá? Você que ficou até o final aí, foi guerreiro. Aqui, ó. Coloca aqui uma mãozinha aqui. Qual que é a principal causa de tudo? Né? Nós falamos de sintomas, falamos de causa, falamos de tudo. Qual que é a primeira de todas? A primeira de todas. A mãe de tudo. O sintoma principal. Falta de identidade. Quando acontece isso com você, traumas, abusos, o que tiram de você é a sua identidade. As pessoas, ei, o que você é, Mário? Eu sou um homem, sou empresário, sou pai, sou analista de perfil comportamental, sou bonito, sou careca, sou elegante. Eu não quero me expor aqui, né? Mas as pessoas, faça esse exercício. O que você é? Muitas e muitas pessoas, gente, isso me emociona de novo. Você pergunta essas coisas para elas, elas falam uma coisa e começam a chorar. Elas não sabem o que são. E aqui eu falo, você foi criado para governar essa terra. Deus te criou para você viver a plenitude aqui nessa terra. Deus te criou para você governar, para você ser pleno e se livrar de tudo que é isso que está aí. Você é filho de Deus, amado, cara, feito para prosperar. Essa é a sua identidade. Não existe disfunção para nós. Mas os nossos traumas nos aprisionam. E aqui está, né, o tema: liberte-se. Saiba que você é filho amado de Deus. Identidade. Ei, você é filho de Deus, você não é filho de qualquer um. Tá dando para entender? E quer mais o seguinte? Você vale um preço absurdo. Um preço absurdo, preço de sangue, preço de morte. Se você valesse tão pouco, você acha que Jesus Cristo desceria, morreria por nós? Para resgatar novamente a abundância que ele conquistou. A abundância para nós. E isso, cara, a sua identidade. Saiba quem você é. Você é filho de Deus. Parta dessa premissa. E acabe construindo. Eu sou empresário. Verdadeiramente, eu trabalho com TI, trabalho com desenvolvimento humano, trabalho com empreendedores, trabalho. Restaure a sua identidade. Isso é uma das principais soluções para você, sabe? Quando você restaura, ressignifica isso, a sua identidade. Cara, não vai ter ninguém, vai ter momentos que você vai ficar triste, vai. Mas ok, tá tudo certo. Eu sei quem eu sou. Eu vou levantar, porque eu sei quem eu sou. Então, restaura, identidade restaurada. O que nós precisamos nesse mundo hoje é termos essa identidade restaurada. E como que você vai conseguir isso? Através de autoconhecimento, de tudo isso que nós falamos. Que talvez você já sabia muita coisa, mas talvez muita coisa você se despertou. Isso é autoconhecimento.
Restaure a sua identidade, perdoe, ressignifique. Pai, mãe, perdoe, eles têm os seus problemas, honre eles, entendendo a maneira com que eles agem. Você não precisa aceitar tudo, mas entender como eles são. Ah, vou colocar para mim, hoje eu sou na fase adulta. Ah, mas eu não concordo com isso do meu pai. Ok, mas honre eles, respeitando a maneira que eles são. E eu vou falar, meus queridos, de uma maneira rápida, para encerrar agora, tá? Eu já vivi tudo isso, e ainda continuo vivendo, né? Um cenário, há 2 anos atrás, eu comecei identificando, através de um livro, né, situações na minha vida, a qual parte desse conteúdo faz parte. Eu falando o que eu achava que era normal na minha vida, não era tão legal assim. Era simplesmente comum. E eu comecei a entender que a minha vida não era tão abundante quanto eu imaginava. Que eu vivia, sim, através das minhas condições e não das minhas decisões, através dos meus traumas. Vivi, sim, um sentimento de inferioridade, de rejeição, quando na empresa onde eu trabalhava. Eu tinha um plano de carreira muito bom, tinha um salário, naquela época, né, um salário muito bom, tinha um plano consolidado de promoção, de carreira, tudo bem instaurado, e a empresa ela foi comprada por uma empresa norte-americana. E a gestora falou, olha, aquilo que a gente combinou não vai sair mais. Não, eu vou te promover? Não vou te promover, eu vou te dar só aumento de salário. Mas aquilo foi como uma flecha. Tudo aquilo que eu desenhei durante anos, eu trabalhei lá mais de 9 anos. Quase 9 anos. E aquilo ruiu. Ok? Entendi que você está me protegendo. Mas que sentimento, né? Você se sente inferiorizado, você se sente rejeitado. E o quão, né, nessa gestora que trabalhou comigo, eu externava, né, problemas de autoridade, externava arrogância. O quão eu encontrei esse livro que eu estou contando para você, arrastando meu pezinho com baixa autoestima. Só que eu vou falar para vocês. Através disso, meu querido, eu mudei. Resultados significativos da minha vida. Ah, Mário, foi um livro? Não foi um livro. O livro simplesmente foi um start, aonde eu comecei a abrir os meus olhos e enxergar as coisas como eram. E via que as minhas crenças, e via que os meus traumas, e via que a minha vivência familiar, que era tão boa e é tão boa, mas que, como qualquer família, nos coloca prisões, nos coloca correntes. Não porque nossos pais não nos amam. E eu comecei numa imersão. Cursos, livros, vídeos, que geraram resultados na minha vida. Restauraram relacionamentos com meus filhos, que me gerou mais consciência, que colocou um sorriso nos meus lábios. Que eu era um cara pessimista, um cara que não tinha sorriso. Hoje as pessoas falam, meu Deus, mas nas fotos, no story você está sempre sorrindo. Por que será? Por que eu estou querendo falar para você? Essa transformação que eu gerei em mim, é isso que eu estou tentando trazer para vocês. Essa consciência, esses traumas, essa jornada. Eu vi que a vida pode ser mais. Ela pode ser muito mais abundante. A identidade tem que ser restaurada. A minha identidade, a sua identidade tem que ser restaurada. Porque nós fomos feitos para voarmos, meu querido. Se em alguma área da sua vida você não está voando ainda, é porque tem alguma coisa desfuncional, assim como eu estava. E como eu passei todos esses sentimentos.
É natural passarmos isso, mas ficarmos aprisionados. E por isso que eu mudei. Eu encontrei formas de eu sair disso. Eu encontrei pessoas a qual foi me gerando mais autoconhecimento, mais clareza, mais mudança. Eu vou falar para vocês, eu não sou perfeito ainda, eu estou em construção e quiçá que seja assim, sempre aberto à mudança, mas eu sei que eu mudei muito internamente como pessoa. Isso dá liberdade, isso é a verdadeira liberdade. É você saber que, opa, eu estou com algum sintoma de inferioridade. Acende o alerta e você faz o quê? Opa! Eu estou sentindo alguma coisa de rejeição. Opa! Eu já atuo. Opa! Eu tenho que produzir, mas eu estou com a minha baixa autoestima. Mas isso, meu querido, é parte do que eu conquistei, né? Cursos, são mais de 800 horas, tal. Tem um método pronto, né? Isso faz parte do método que eu quero levar, porque eu trouxe mudança para minha vida. Isso tem gerado mudança, transformação para mim, e isso eu quero. Eu estou já fazendo isso, levando transformação para vocês. Faz sentido? Eu quero dizer, eu sou humano como você, eu falo com veemência, né? Tem umas lives que eu me exalto tudo, eu gaguejo, eu falo. Eu sou humano como vocês, eu erro, mas eu perdi o medo do ridículo, né? Da crítica dos outros, de ser inferior, de estar embaixo. Tem dia que vou estar mal mesmo, e admite a minha vulnerabilidade, eu vou errar, eu vou acertar, mas agora eu tenho o que seguir para mais acertar do que errar. Eu tenho a minha identidade, restaurei a minha identidade. Eu me julgava que era um nada também. Eu sou filho de Deus amado, cara, que Ele me fez prosperar, que veio aqui, veio me resgatar e me deu salvação, cara, e me resgatou a plenitude, a plenitude. E que faz com que eu destrua esse sentimento de inferioridade, porque é Ele que fala quem eu sou. Destrua o sentimento de rejeição, porque é Ele que fala quem eu sou. E eu vou falar para vocês agora com veemência, você, todos nós temos capacidades, nós temos talentos. E use ele para o quê? Para abundar, para transbordar na vida dos outros. Deus deu talentos para nós. E é isso que tem que fazer com que o sentimento de inferioridade fique por baixo, que o sentimento de rejeição fique por baixo, aos nossos pés, que o sentimento de baixa autoestima fique aos nossos pés, porque é Ele que fala quem nós somos, e é a opinião dele que importa. E se isso for verdade na sua vida, testa. Ninguém te segura. Vai ser muito mais simples você ressignificar, vai ser muito mais simples você transplantar sentimento de inferioridade, de rejeição, de baixa autoestima, e começam os seus resultados a aparecerem. Isso é notório, é notório. Sabe por quê? Porque aconteceu comigo e vai acontecer com você. E eu tô aqui para abrir os teus olhos. Abra os teus olhos, abra o teu coração para isso. Eu tô aqui por você. Eu tô aqui por você. Essa live aqui já passou de 1 hora, vai para quase 1h30, né? Então, gente, que essa mensagem fique cravada no seu coração e que você analise, tá? Tudo isso que eu falei. Eu falo para você, se você não tá no grupo Level Up, não está no grupo Level Up, terminando essa live, eu vou colocar uma capa bonita. Você vai no link da minha bio. Você que está no Facebook e não faz parte do grupo Level Up, para você receber esse PDF aqui, tá? Que é o mapa mental com todos os sintomas e tudo mais, para que você faça um exercício de autoconhecimento. Eu quero disponibilizar gratuitamente para você. Só que para isso, você tem que vir para o meu Instagram, né? Quem está no Instagram é no link da bio. Quem está no Facebook vai no meu Instagram, é Mário Pinheiro Oficial. Clica no link da minha bio, tem o primeiro botão que aparecer, Level Up, cai para dentro. Cai para dentro desse grupo. Amanhã, com certeza, eu estou postando esse PDF, tá bom? Então, eu quero agradecer você que é herói, que tá comigo aqui até o final,
tá? Vem comigo, gente, tem muito mais conteúdo para eu colocar. Eu quero realmente transbordar o que tá em mim para que vocês, sabe, consigam, na verdade, se libertar de tudo aquilo que amarra as nossas vidas, das pequenas às grandes. E vamos juntos nessa empreitada, vamos junto mesmo, né? Porque isso aqui, o Level Up não é meu, é nosso. Eu só simplesmente encabeço e eu quero que você esteja comigo nesse exército de pessoas realmente que estão empenhadas a viver uma vida plena, enxergar sim as suas vulnerabilidades, enxergar sim que não somos perfeitos, mas que juntos nós vamos chegar a coisas muito maiores, né? Com identidades corretas, assertivas, onde é ele que fala o que nós somos e não as outras pessoas, entende? Então, cai pra dentro, eu vou te esperar. Eu agradeço mais uma vez a sua presença, tá bom? E é isso aí, tô encerrando isso aqui e te aguardo na próxima quarta, tem mais conteúdo. Se você cair dentro do grupo, você vai sabendo durante o que vai acontecendo. Tem post, blog, tem podcast, tem mais vídeo no YouTube e tudo mais. Cai pra dentro, ok? Então te aguardo na próxima quarta e lembre-se, ei, agora ó, nos olhos, ei, você é amado. Você é amado por Deus e por mim. Você é amado, você é amada, tá? Então tá bom, gente. Uma noite abençoada, um resto de semana também extraordinário pra vocês. Tô saindo fora, ok? Beijo do careca. Fui, tchau.